Brilhará sobre eles a glória do Senhor. Serão vestidos de beleza e de esplendor. Receberão um corpo glorioso, a semelhança do corpo do Senhor. Vamos abrir a Bíblia. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Vamos ler do versículo 8 até o versículo 13. Diz assim as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Então a igreja, ela tem o pastor e tem o diaconato, o diácono e a diaconisa. E para ser pastor em uma igreja, você precisa ter os pré-requisitos necessários e indispensáveis. E para ser diácono, também precisa pré-requisito. E ele diz aqui, semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis. Então, o diácono tem que ser respeitáveis. Pré-requisito número 1. Pré-requisito número 2. O diácono tem que ser de uma só palavra. Uma só palavra. Pré-requisito número 3. Não inclinados a muito vinho. E pré-requisito número 4. Não cobiçosos de sórdida ganância. E pré-requisito número 5, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Então, o diácono, ele precisa desses pré-requisitos. E além desses pré-requisitos, a Bíblia diz, também sejam estes primeiramente experimentados. Então, tem que primeiro experimentar. E se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Então, primeiro experimenta. E na experiência, se for aprovado,
Se for irrepreensível, então aí vai exercer o diaconato. E ele diz aqui, da mesma sorte quanto a mulheres. A mulher pode exercer o diaconato? Pode. Que se chama diaconisa. A diaconisa. Da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas, número 1, pré-requisito para as mulheres, respeitáveis. Pré-requisito número 2, para diaconisas, mulheres, não maldizentes. E pré-requisito número 3, para diaconisas, temperantes. E pré-requisito número 4, fiéis em tudo. Isso aqui são os pré-requisitos para as mulheres que querem exercer o diaconato ou ser diaconisa, né? E depois ele diz, o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Então, a pessoa que quer ser um diácono, ele tem que, primeiro, ser marido de uma só mulher. E, segundo, ele tem que governar bem os seus próprios filhos, a sua própria casa, os seus filhos e a sua própria casa. E depois ele diz, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Então é importante ser pastor? É importante ser diácono? É importante ser diaconisa? É. Só que tem que ter os pré-requisitos indispensáveis para exercer tal função na igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te salvar, seu filho morreu na cruz, simplesmente por te amar. Oremos. Agradecemos a Deus por esse momento, na tua presença aí, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja com todos nós aqui, com todo o teu povo em toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Boa tarde, que Deus vos abençoe.